Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Lume, execução de projetos elétricos. E hoje estamos com uma entrevistada, Eliane Correa, sem o I, Eliane Correa, que vem lá do Lar de Joaquina para falar sobre saúde e espiritualidade. E estamos de imediato dando as boas-vindas a Eliane. Muito obrigado, Eliane, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco hoje. E se tu quiser dar as palavras iniciais, fica à vontade, por favor. Eu que agradeço essa oportunidade de vir aqui compartilhar um conhecimento e também divulgar um pouco mais da doutrina espírita. Esse espaço aqui, extrema utilidade para que as pessoas tomem conhecimento de todos esses ensinamentos aí. Muito obrigado. Eliane, vamos entrar direto nesse assunto, espiritualidade, saúde e espiritualidade. E nós elaboramos algumas questões aqui, porque esse é um assunto assim bem específico, né? Então a gente não domina muito bem, mas para os nossos telespectadores a gente procurou trazer alguém que domine bem esse assunto, e esse alguém é a Eliane. Eliane, para entendermos o tema relação entre saúde e espiritualidade, como é que a gente pode definir esses dois termos, saúde e espiritualidade? Bom, a espiritualidade ela é definida como uma busca pessoal pela compreensão da vida, do seu significado, da conexão com o sagrado, da relação com o sagrado, com o transcendente. Ela envolve conexão consigo mesmo, com os outros, com uma força superior e com a natureza. Não significa ter uma crença ou prática religiosa. Segundo o escritor Mário Cortella, ele define espiritualidade como uma noção coletiva da humanidade, que dá sinal de pertencimento. E o desejo pela espiritualidade é um sinal de descontentamento e se manifesta como uma angústia pela necessidade de refletirmos sobre nós mesmos. A saúde, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, é definida como uma condição de bem-estar físico, psíquico e emocional, e não necessariamente a ausência de doenças. Porém, isso está relacionado com o estilo de vida, com hábitos, vícios, o cultivo de pensamentos superiores e inferiores, negativos e positivos, né? E também atitudes sociais, solidárias ou um comportamento individualista. Essas seriam a definição, e a gente pode observar que esses dois termos eles se interconectam, principalmente no aspecto da solidariedade, da atitude solidária e também na questão do sentido da vida, né? Da relação com os outros. Muito bem. Amiga Eliane, quais os aspectos convergentes da doutrina espírita e o conceito de espiritualidade? O que você nos diz? Então, existem três aspectos que são convergentes, né? Que a doutrina espírita contempla o conceito de espiritualidade, que é a transcendência, a conexão com os outros e o sentido da vida. Na transcendência, porque o Espiritismo concebe a existência de Deus como uma inteligência suprema do universo e também nos revela a vida espiritual, traz evidências a respeito da vida espiritual. No aspecto conexão com os outros,
O Evangelho segundo o Espiritismo traz como condição para a nossa felicidade essa prática da caridade, por meio dos ensinamentos de Jesus, que nos mostra e que nos ensina a amar o próximo como a si mesmo, e nos mostra na parábola do bom samaritano quem é o próximo e como nós devemos tratá-lo. Também essa conexão com os outros, com os outros nos mostra a necessidade do altruísmo, dos sentimentos de bondade, de fraternidade, que estão também dentro do conceito de espiritualidade. E o terceiro aspecto, que é o sentido da vida, né? Porque o Espiritismo ele nos revela a vida espiritual, a imortalidade da alma, a possibilidade de nos reencontrarmos com quem amamos após a morte física e, além disso, apresenta a reencarnação, que é uma nova oportunidade que nós temos para a reparação dos nossos erros, para vencermos os nossos instintos e também para educarmos os nossos sentimentos. E qual seria o efeito, Eliane, da espiritualidade na saúde do ser, das pessoas? A espiritualidade, ela tem um papel protetor da saúde e auxiliar na recuperação e adaptação às doenças. Então, o ser humano ele é o espírito e a espiritualidade é a nossa essência e ela surge no mais descrente indivíduo nas situações de maior sofrimento, como um gesto de humildade e submissão à vontade de Deus. Ao dar um sentido mais elevado à vida, a espiritualidade ela desperta emoções positivas de bondade, de fraternidade, amor e solidariedade, e essas emoções elas ativam áreas cerebrais responsáveis pela produção de neurotransmissores, que são substâncias que proporcionam sensação de bem-estar, prazer e até mesmo de felicidade. Então, com essa condição emocional, ela reforça o nosso sistema psiconeuroendócrino-imunológico. É uma palavra longa, mas sistema psiconeuroendócrino-imunológico. São vários sistemas orgânicos que são reforçados e, consequentemente, aumenta a resistência do nosso organismo contra as doenças. No livro Médico Jesus, diz que essas atitudes de auxílio ao próximo e a prática do bem, pela superação do egoísmo, ela provoca a explosão de endorfinas e anticorpos espirituais. Então, seria como uma vacina contra as doenças, essas atitudes altruístas, né? Anticorpos espirituais. Espirituais, exatamente, que nos protegem o nosso espírito, porque nós vamos cultivar pensamentos e sentimentos bons e isso reflete no corpo físico através pela saúde, né? Muito bem. Eliane, a ciência produziu grandes avanços no conhecimento sobre doenças e métodos diagnósticos e de intervenção. A espiritualidade está sendo contemplada nos estudos científicos e quais as evidências obtidas? O que você nos pode falar sobre isso? O conflito entre a ciência e a religião tem sido resolvido nos últimos 10 anos através do médico Dr. Harold Koenig, da Duke University nos Estados Unidos, que desenvolveu muitos estudos científicos a respeito do efeito positivo ou negativo, enfim, do efeito da espiritualidade ou da religiosidade sobre a saúde. E em virtude da maioria desses estudos demonstrarem efeitos positivos em relação às doenças físicas e mentais, e despertou mais ainda o interesse nesses estudos. Perfeito. Entretanto, o Dr. Harold Koenig também encontrou artigos que mostram efeitos negativos da religiosidade ou de práticas religiosas na saúde, quando a doença é vista como uma punição divina, ou também quando o doente se sente abandonado por Deus, ou mais ainda quando o doente substitui a assistência médica pelo tratamento religioso, pela prática religiosa ou pela sua fé. Então, nesses 3 aspectos, a religiosidade traria efeitos negativos para a saúde do paciente. Certo.
A não ser isso, somente coisas positivas. A maioria efeitos positivos em coronariopatias, doenças endocrinológicas, doenças mentais como dependência química, bipolaridade, depressão, ansiedade e tentativa de suicídio. Então, muitos resultados positivos nessas questões Nessas áreas aí. Muito bom. Até porque, né, Eliane, os grandes nomes do espiritismo nos dizem que o tratamento espiritual é importante, sim, mas nunca se deve abandonar o tratamento tratamento médico, sim, sem tratamento exercido pelo profissional médico que estudou para isso, né? Claro. Então, vem ao encontro do que tu falaste agora. É o que a ciência está demonstrando, né? E está evidenciando. Perfeitamente. Agora, Eliane, quais os mecanismos pelos quais a espiritualidade pode favorecer a preservação ou a recuperação da saúde da pessoa? Segundo o Dr. Décio Iandoli Júnior, da Associação Médica Espírita Brasileira, existem 2 mecanismos fisiológicos transdimensionais que explicam essa relação. O primeiro deles é a física quântica, né? E o segundo é, como nós já mencionamos, o sistema psiconeuroendócrino imunológico. Então, a física quântica, ela vem demonstrando que tudo é energia e que tudo que se crê impacta no corpo físico. A psiconeuroendocrinoimunologia são as emoções influenciando a bioquímica do corpo, interferindo em hormônios e mecanismos de defesa. Então, a espiritualidade ela tem um impacto na evolução da doença porque ela ativa sistemas de cura do organismo, como são esses sistemas endócrino e imunológico, através desses sentimentos de fé, de altruísmo e quando se tem um sentido mais elevado na vida, né? Um objetivo de servir, um objetivo de contribuir com o universo, existe a ativação desses sistemas de defesa do nosso corpo. Desculpa, Moacir, quando tu fala em espiritualidade, não são os espíritos, pelo que eu entendi, e sim espiritualidade, digamos assim, produzida por nós mesmos, através de bons atos, atividades altruístas, bons pensamentos. Eu entendi correto? Exatamente. São sentimentos e atitudes, né, elevadas. Assim. Muito bem, ótimo. Um capítulo do livro Conectando Saúde e Espiritualidade se refere ao adoecimento como necessidade da alma. Como isso pode ser explicado, Eliane? Esse capítulo foi escrito pelo psicólogo Gelson Luiz Roberto, também membro da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, e ele fala que a doença ela é um processo no indivíduo e não um defeito no corpo, num órgão ou no funcionamento bioquímico. Então, a doença ela expressa uma forma de atitude, um jeito de viver e também a forma como a história de vida da pessoa, né? Então, pela história de vida da pessoa, é que ela pode vir a adquirir uma doença e não por um defeito orgânico. E ela também mostra que é uma necessidade, é a busca da alma que muitas vezes leva ao adoecimento. Quando nós estamos distanciados do nosso propósito de vida, distanciado desses sentimentos de amor, de fraternidade, aí vem a doença para que haja uma revisão da nossa conduta e um redirecionamento ao propósito de vida que nós, antes mesmo de reencarnarmos, já organizamos. Né? Perfeito. Muito bem, estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa, agradecendo mais uma vez a Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Lume Execução de Projetos Elétricos. É rapidinho e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural.
Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. A CEDIC oferece curso para trabalhadores espíritas. Estudar para aprender, aprender para melhor fazer. Preparação de dirigentes e esclarecedores de grupos mediúnicos. E introdução ao Espiritismo. Início dia 8 de junho de 2017. Inscrições abertas na CEDIC. Telefones 3221-1762. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pamper S.A., Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, CEDIC, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Lume, Execução de Projetos Elétricos. E hoje está conosco a Eliane Correia, lá do Lar de Joaquina, falando sobre espiritualidade e saúde. E Eliane, eu já inicio esse segundo bloco te perguntando o seguinte: por que os desajustes emocionais repercutem na saúde física ou mental das pessoas? Bom, as doenças, elas estão relacionadas aos nossos pensamentos impregnados de emoções negativas, que vão determinar distúrbios e também comportamentos antissociais, como agressividade, vícios e perversões sexuais. A nossa mente, ela é mais poderosa para instalar doenças do que todos os vírus e bactérias encontrados. Então, nós temos essa capacidade de criar doenças através da nossa mente, pelo cultivo de pensamentos negativos. Tanto que o negativismo, como também o desânimo, ele vai retirando a vitalidade das células, causando um desgaste energético, e isso repercute numa desorganização em todo o nosso sistema biológico e fisiológico. E aí vem a instalação das doenças, né, como câncer, doenças infecciosas, doenças reumatológicas e também cerebrovasculares e transtornos mentais, como eu já havia falado. Isso significa dizer que, digamos, algumas doenças, pegando só um gancho do que tu falaste, são provenientes das do nosso estar, são fabricadas por nós mesmos, digamos assim, de forma emocional? Exatamente, pelos nossos pensamentos que criam essas emoções negativas, né? Então, essas emoções negativas, elas vão ativar, ou melhor, vão inibir a produção dos neurotransmissores que são responsáveis pela nossa defesa, pelo nosso equilíbrio fisiológico, exatamente. Eliane, qual a relação entre aperfeiçoamento moral e a saúde? Isso é muito importante, né? Porque o propósito da nossa encarnação é o nosso progresso, é o aperfeiçoamento, a educação dos nossos sentimentos. E no Kardec, no Livro dos Espíritos, através de Santo Agostinho, nos fala que a chave para o progresso moral, o progresso individual, é o autoconhecimento. Que nada mais é do que um balanço diário das nossas atitudes, onde nós vamos reconhecer as nossas qualidades boas ou más. Perfeito. E é uma viagem interior que exige humildade, coragem, né? E essa visão clara do nosso interior, ela permite que a gente consiga controlar e educar as nossas imperfeições e fazer escolhas comportamentais. Então, também o autoconhecimento, ele nos ajuda a identificar e eliminar as causas do adoecimento, que muitas vezes são essas atitudes mentais negativas e também ações, né,
que nos prejudicam por conta do cultivo de sentimentos de negativismo, de desânimo, ressentimentos, por exemplo. Joana de Ângeles fala nos gigantes da alma, né? Que são as emoções mais poderosas e mais prejudiciais para a nossa saúde, que é o ressentimento, o ciúme, a inveja e o egoísmo, né? Então nós precisamos cuidar do que nós pensamos e do que nós sentimos, porque isso repercute na nossa saúde física e mental. Tu falaste, Eliane, em autoconhecimento. A doutrina espírita, ela ajuda as pessoas a fazerem esse processo de autoconhecimento, no sentido de, digamos, evitar alguns males para ela própria? Eu acredito que sim, porque se o nosso propósito, né, o que a doutrina espírita ela nos estimula é a nossa transformação moral, mas nós só podemos transformar aquilo que nós identificamos que não está bem. Sim. Então o autoconhecimento ele nos abre essa possibilidade de identificarmos o que nós precisamos nos modificar e isso vai evitar que a gente aprenda ou identifique através da dor, né? Então é uma alternativa ao sofrimento, o autoconhecimento, porque aí eu vou, sem precisar sofrer, já me educar. Pois não. Nós costumamos dizer, né, Eliane, que nós aprendemos pelo amor ou pela dor, né? Então realmente é válida, né, essa assertiva, né? Com certeza, né? Na medida que a gente identifica que precisa ainda aprender a amar, exercitar o amor, nós não vamos precisar passar pelo sofrimento, pela dor para evoluir. Perfeitamente, vai ser mais suave, né? Nosso crescimento moral e espiritual, né? Como a ciência vê a inserção da espiritualidade no cuidado com os pacientes? Então, como os estudos já estão mostrando esses aspectos positivos, né, da religiosidade, da fé religiosa na saúde, a formação médica já está se modificando para que haja uma abordagem que inclua o aspecto espiritual no cuidado ao paciente. A médica, a doutora Cristina Puchalski, do George Washington Hospital, nos Estados Unidos, ela faz um trabalho belíssimo em que ela estimula uma atitude compassiva do profissional da saúde em relação ao seu paciente, valorizando as suas crenças religiosas e utilizando essas crenças religiosas como um complemento, como uma forma de facilitar o enfrentamento das adversidades. E também essa relação terapeuta com atitude de compaixão, mais individualizada, com maior tempo e atenção, ela faz com que o paciente ele busque a sua cura e haja um empenho de ambas as partes pelo sucesso terapêutico e também uma atitude de parceria no enfrentamento dessa situação da doença. Perfeitamente. Então é um outro cuidado, a inserção do cuidado espiritual, ela favorece os resultados da terapêutica médica, com certeza. Que bom. Eliane, a gente costuma dizer e ouvir que Jesus é o médico das almas. Sim. Agora, qual o medicamento, qual o remédio que Jesus trouxe para as pessoas que sofrem enfrentarem esses momentos de dificuldade, tanto no aspecto material quanto espiritual? Bom, Jesus ele nos traz o consolo através da fé no futuro, né, e da confiança na justiça divina. Então, quando nós temos a noção de que toda dor tem uma causa justa e um fim útil, isso já é um consolo, né? Compreender que a doença, que o sofrimento, que a dor, ela tem uma função educativa e depurativa e que vai nos permitir um crescimento, né, e uma mudança de atitude. Isso é que pode nos trazer o restabelecimento da saúde, à medida que nós nos transformamos pela dor. Quer dizer que a dor também é educativa? Sim, a dor, ela nunca é punitiva. Nunca, até porque Deus não castiga nem pune ninguém. Não, né? Deus ele ensina, ele educa, né? E como nós falamos anteriormente, a gente pode se educar
pelo amor, mas também em algumas situações a dor ela é mensageira. Ela nos traz a mensagem de que algo não está bem e que é preciso uma modificação. E aí que poderá, de repente, entrar o processo de autoconhecimento para, posteriormente, o processo de autotransformação. E autocura. E autocura. Exatamente. Autoconhecimento, autotransformação para a autocura. Autocura. Uma coisa depende da outra. Exatamente. Muito bom. Eliane, então, é possível obter a cura através da fé? Sim, é possível, né? Jesus, ele em várias das suas passagens colocava como determinante aos seus enfermos que a fé nele, né, na sua capacidade de cura, e também a confiança na recuperação da saúde. A tua fé te curou, né? Ele dizia, né? A tua fé te curou. Exato. Vá e não peques mais. Exato. Ou seja, é preciso a confiança, né, mas também a transformação, né? Não peques mais, nada mais é do que uma mudança de atitude, né? Perfeito. A nossa transformação moral. Então, é possível. E a cura de si mesmo também é possível quando nós assumimos a responsabilidade pelos nossos comportamentos e pela nossa própria felicidade. Não colocando a culpa, a responsabilidade nos outros. Quando nós assumimos, e através do autoconhecimento isso é possível, a gente identifica o que não está bem, e aí nós conseguimos então tentar a nossa modificação, e também através da autossugestão e da conexão com Deus, né? Então, quando a gente tem a autossugestão, é aquela fé, é a gente já vislumbrar a cura, a saúde, né? A saúde. Já visualizar o seu corpo recuperado daquela situação. Perfeito. E não cada vez mais pessimista e negativo. O aspecto emocional é determinante no prognóstico do paciente. Quando o paciente é otimista, ele pode se curar de algumas situações até que a medicina não explica, né? E ao contrário também, né? Algumas situações muito simples que poderiam ter um tratamento médico com sucesso, mas pela atitude negativa do paciente não se consegue. E esse negativismo, ele não se dá só quando o paciente está doente, digamos assim, mas através da vida dele. De repente ele é uma pessoa negativa por natureza, e isso contribui bastante também para a aquisição, digamos, de alguns males, de algumas doenças. Sim, com o tempo, essa atitude, por um período prolongado, ela vai desvitalizando as células, né? Causando um desgaste energético, e aí, a algum momento, a doença vai aparecer. É importante que nessa questão se é possível a autocura, que a gente considere, que se ressalte que a espiritualidade, a fé, ela cura porque ela potencializa o efeito do tratamento médico. E este nunca deve ser dispensado ou abandonado, né? Então, ela jamais vai substituir o tratamento médico, como a gente já comentou aqui. Ela simplesmente potencializa o que a medicina está fazendo em relação àquela doença para que haja o restabelecimento da saúde. Estamos chegando ao final do nosso programa Palavra Espírita, mas não sem antes, eu gostaria de dizer que quem gostou desse assunto e as casas espíritas aqui de Santa Maria, que queiram convidar a Eliane para uma palestra sobre esse mesmo assunto, a Eliane, é só entrar em contato com a Eliane no Lar da Joaquina, que com certeza e com prazer ela estará lá na sua casa, na sua sociedade espírita. É um tema muito contagiante, muito interessante, curioso, e que todos os espíritas deveriam saber um pouco mais a esse respeito. Eliane, isso que eu disse que pode convidar a Eliane, ela não me deu permissão para dizer, eu estou dizendo por minha conta isso. Eliane, nós agradecemos pela tua presença, foi assim maravilhoso esse encontro para a gente conhecer algumas coisas desse assunto que não é do dia a dia da doutrina espírita. Sim. Mas foi extremamente interessante, muito obrigado pela tua presença aqui. E dito isso, estamos encerrando agora sim definitivamente o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais
Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Lume, execução de projetos elétricos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação.